que, para fazer jus às suas políticas públicas, ele tem competências. Eu aqui preparei, inclusive, alguns slides, né, sobre competências municipais. Vamos lá. Para exercer essa descentralização de recursos, portanto, essa capacidade de recursos, temos que afirmar que as competências municipais dizem respeito a atividades locais, que se referem ao funcionamento da cidade. Há outras atividades em comum com as demais esferas, ou seja, esfera estadual. Há competências municipais, sobretudo, né, distribuídas ou de certa forma trabalhadas com o nível estadual. Há mais competências, e vocês já conhecem, lembro muito bem, eu já até citei, o artigo 30 da Constituição chama atenção para essas áreas de responsabilidade de execução do município. Educação, saúde, assistência social, todas elas exercidas por meio da cooperação técnica e financeira das esferas estadual e federal. Bem, por último e não menos importante, é reconhecer que o município, como ente descentralizado, num país onde a descentralização fiscal avançou muito mais, e como dizem alguns autores, talvez é o país com a maior descentralização de recursos para os municípios, como vimos, e eu acabei citando esse dado da arrecadação por meio da receita disponível. Mas não adianta falarmos de competências sem reconhecer, não mais importante, mas sobretudo importante, que os entes federados, como vimos na federação e o município, possuem autonomia política, além de autonomia administrativa e financeira. Mas veja, antes que eu comece a adentrar em matéria estritamente jurídica, mas fundamental para a nossa atuação, nós convidamos para estar conosco aqui, para dar uma palavra a vocês, a advogada do CEPAM, que aliás é importante que se diga que o CEPAM é um dos órgãos que está nos apoiando nesse processo. Enfim, trouxemos a advogada do CEPAM, doutora Mariana Moreira, para nos ensinar mais sobre esses aspectos das competências e de todas as responsabilidades dos municípios. Vamos lá. Mariana, boa tarde. Boa tarde. Aliás, eu falo doutora Mariana Moreira, mas nós já tivemos um grande convívio de 20 anos de CEPAM. Exatamente, quase o tanto que o CEPAM existe, né, diria. Mariana, eu estava aqui, né, você sabe que como economista e tentando explicar todos os aspectos jurídicos, né, às vezes até a gente fica mais tenso, né, sobretudo falando para um público de 5 mil. Eu cada vez aumento. Na realidade, não são 5 mil, para não te assustar, Mariana. Estamos falando com um público de cerca de 2.500 pessoas. Talvez, Mariana, para que o pessoal te conheça, vamos conhecê-la pelo conteúdo. Eu queria te perguntar, antes de mais nada, que você falasse, sobretudo, nessa questão das competências. Competências essas que garantem autonomias. Como é que os entes federados possuem autonomias? Essa discussão é importante quando quem nos assiste é o município. Ele muitas vezes olha o Estado e fala, não, mas eu tenho autonomia. Daria para você explicar isso um pouco para a gente, Mariana? Com certeza, Aclas. Você colocou muito bem, eu estava até revendo aí a sua fala, muito interessante. Inclusive, a gente já conversou sobre isso muitas vezes, né? Durante o nosso convívio. E verificamos que as autonomias, que a gente diz que são entes federados, né, no Estado federado, porém, cada ente tem autonomias políticas, administrativas e financeiras, quer dizer, arrecadação, né? Então, isso significa grande poder para cada um desses entes, cada esfera de governo, estadual, federal, municipal, cada um faz aquilo dentro dessas autonomias que lhe aprover, não é? Claro, tudo sob uma base constitucional, porque há normas gerais, há princípios gerais, tá certo? Mesmo na questão fiscal, há princípios, não é? Mas dentro desses princípios, cada ente federado, e especialmente o município, que é local, poderá, é claro, decidir qual a sua forma de atuação. Por exemplo, na parte de autonomia política, cada município elege os seus representantes, vereadores, prefeitos.
Na parte de arrecadação financeira, ele tem os seus próprios tributos, não é? Que são chamados tributos e a renda própria, que é a sua própria arrecadação. Ele que institui, ele que cobra. E cobra em razão da prestação dos seus serviços. E a autonomia administrativa como vocês sabem, acho que sabem há muito tempo, autonomia para decidir como se estrutura. E aí também há regras gerais, por exemplo, na parte de servidor público, né? A própria Constituição traz muitas regras e normas que são aplicáveis a todos os entes federados, entendeu? Então, há um federalismo cooperativo, regras gerais, tá? Mas, dentro dessas regras gerais, há espaço para que cada um atue como lhe aprouver, ou como lhe for mais interessante atuar. Então, Mariana, nessa questão, você deixou muito clara essa ideia das autonomias. Porém, eu acho que valeria a pena ressaltar, quer dizer, para exercer essas autonomias, há competências. Se você falasse um pouquinho das competências específicas, privatistas, enfim, eu acho que esses são termos que você pode explicar melhor. Quer dizer, o Estado tem atribuições próprias, tá certo? De Estado, né? Você diz o governo estadual. Sim, o governo, porque veja, o Estado, quando a gente fala o Estado, quer dizer a nação. Tá certo? Como é que esse Estado brasileiro, é a nação brasileira, como ele é organizada? O governo é o poder de governo, tá certo? O poder político. De que forma, qual é a forma de governo? Parlamentarista, presidencialista. O nosso, no caso, é presidencialista, não é? Essa é a forma de governo do país. A forma de Estado é federada. Bom, em todo caso, essas, vamos dizer, cada um dos estados, para que eles façam uma ação cooperada, eles precisam ter competências. O que cada um faz? E onde está isso? Isso está na Constituição Federal. A Constituição Federal é o documento que distribui entre esses entes as suas competências. Vocês vejam, por exemplo, que a União foram deferidas competências privativas. Só ela faz. Ou só ela legisla, também privativas da União. Por exemplo, legislar sobre direito agrário. Quem que pode legislar sobre isso? Só a União. Legislar sobre ou emitir moeda. As que não é nem de emprego, exatamente. No sentido de política de emprego. Quer dizer, aquilo tudo que for, vamos dizer, tiver um aspecto bastante nacional, esses são da União. Há outras competências legislativas também que a União concorre com os estados e com o Distrito Federal. Por exemplo, a saúde. E aí é que está, inclusive, a confusão. Confusão, eu digo assim, dos gestores, contadores, que muitas vezes acham que o município pode ir mais além, quer dizer, ele pode, mas é importante reconhecer, como você bem disse, ir à Constituição, né? Você poderia... Mas olha no caso dos municípios, que é a competência, a meu ver, a mais complicada, porque ela não é nem remanescente, porque o Estado é remanescente, aquilo que não for da União é do Estado. Porém, a dos municípios é específica, é tudo aquilo que for interesse local. E o que é interesse local? Não tem uma lista. Não tem uma lista, como tem, por exemplo, as competências da União. É listada, é enumerada, como diz. No município, não. O que for predominantemente local. O que quer dizer isso? Quer dizer tudo, quer dizer nada, depende de qual município, é verdade? Aquela ideia de alguns de que tudo acontece no município. Todos moram no município. Todos moram no município, essa Ninguém frase é mora na União, nem no Então, Estado. poder local, tudo ali, é local. É tudo local, exatamente. Quer dizer, então, é muito difícil estabelecer a competência municipal e principalmente hoje, Áquilas, que o município é detentor de muita responsabilidade. Porque a descentralização, quero reforçar, ela exatamente deu ao município, depois de 88, com recursos, inclusive, e cada vez mais se busca isso, porque essa lógica é correta de descentralizar onde está o povo, não é? O poder local tem que ser fortalecido e não enfraquecido, como era anterior a 88, como foi até 88, né? Porque os municípios não eram nem dotados de leis próprias. A lei que regia os municípios era estadual. Era uma lei editada pela Assembleia Legislativa, sabiam vocês? Era uma lei, aliás, acho que até decreto-lei, não é? Que foi editado exatamente na época da ditadura. Aqui, um decreto-lei que regulava todos os municípios, de A a Z,
todos tinham a mesma norma. Depois de 88, cada um editou a sua lei orgânica. Para você ver que a estrutura foi cada um resolvendo de per si. Olha a autonomia que eles têm. E a descentralização favorecida pelo cooperativismo entre os estados federados deu-lhes mais recursos, mas também mais responsabilidades. Não é? Então, o que os municípios devem fazer cada vez mais? Buscar qual é o tamanho e o desenho dessa responsabilidade. Agora, Mariana, no tema específico aqui do nosso programa, nossa aula, né, a discussão de termos orçamentários. Como é que fica essa separação? Quer dizer, cada ente tem uma responsabilidade própria na forma de organização do orçamento. Claro. Como é que é isso? Explica um pouquinho. Pois é. As normas orçamentárias e financeiras, segundo a própria Constituição, né, elas são gerais. Né? Então, por exemplo, a lei de execução orçamentária é uma lei federal. Lei federal de âmbito nacional, é bom dizer, né? Que a gente sempre tem que lembrar, viu? Eu acho que isso eu vou falar bem claro para vocês, porque as leis não são todas só federais. Quando você fala lei federal, ela significa que ela foi editada pela União, porém, ela tem âmbito de ação nacional. Então, uma lei que serve para todo mundo, que o destinatário são todos, é uma lei nacional, federal, de âmbito nacional. Uma lei, por exemplo, que cria um ministério, é uma lei federal, ponto. Não é de âmbito nacional, porque ela não tem em vista todas as pessoas, os moradores e os habitantes do país. Entendeu? Então, no caso do orçamento, da execução orçamentária, é uma lei federal de âmbito nacional, porque ela subordina todos os entes que compõem a federação. Certo? Então, as normas orçamentárias e financeiras são nacionais. Porque a forma de fazer, claro que não o mérito do investimento, nem nada disso, né? Mas a forma de fazer é padronizada. E aí acho que valeria a pena reiterar a ideia da Lei 4.320, que é de 64, que disciplinou o orçamento, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ela se encaixa nessa ideia. Uma nova lei, tá certo? De âmbito nacional. 9 anos, Mariana, 9 anos. 9 anos de Lei de Responsabilidade Fiscal, realmente, e ela tem se mostrado muito importante, essa lei, e regulando os 3 níveis de poder, aliás, né, os 4, porque a gente incluiu o Distrito Federal, que ocupa o espaço do Estado e do município ao mesmo tempo, não é? Então, esta lei e essas leis financeiras e orçamentárias, elas são de âmbito nacional justamente para haver uma padronização na forma de composição das finanças e de gastos e despesas, não é? Inclusive, os próprios tribunais, eu acho que operam também da mesma forma, vamos dizer, não iguais, idênticos, mas muito semelhantes, não é? Até porque eles têm as mesmas exigências, digamos assim, fora, é claro, as interpretações que eles são livres para fazer da própria legislação, não é verdade? Ô Mariana, para a gente dar continuidade à nossa conversa, ficaríamos aqui até horas, mas vamos ouvir o pessoal, né? Vamos chamar a palavra, sobretudo o pessoal de casa, e aí com algumas perguntas, né? Quando eu falo de casa é porque eu já estou, né, tentando garantir esse nosso aconchego. Olha aqui, temos Itapevi, Mariana, vamos ver Itapevi. Eu pedi a palavra justamente para reforçar as inscrições para este curso, né? Vocês viram que a aula está sendo feita num formato interessante, foi pensado justamente para os municípios, para os servidores municipais. Estou aqui em Itapevi e, assim, eu fiquei até surpreso porque é uma pena um curso dessa natureza, dessa grandiosidade, né? Até porque fui conhecer também outros modelos também, inclusive ensino à distância, mas que não estão funcionando tão bem como este aqui, que eu creio que vai funcionar bem, porque a metodologia foi pensada justamente para ser participativo, de uma maneira bastante prática. Eu vejo que é uma pena os municípios estarem perdendo assim, essa oportunidade. Então, estou vendo assim, algumas salas de aula em torno de 40 a 50 que ainda têm capacidade para se inscrever. Então, eu gostaria de fazer aqui, registrar, para reforçar, né, junto aos seus municípios, para que inscrevam mais um curso dessa natureza no mercado. Estive fazendo uma comparação, custa em torno de R$5.000 apenas para esse curso 1. Os municípios estão entrando, cada representante entra com R$161. Eu acho que assim não é justificativa
o preço. Talvez seja assim, o deslocamento, o tempo, né? Mas é um investimento, porque se pensarmos assim, os municípios, ninguém vai participar de nada, todos aqui têm algo para fazer. Eu tenho alguma coisa para fazer. Eu saí do meu posto lá no Tribunal de Contas, na Grande São Paulo, para vir aqui em Itapevi, para investir, para destinar um tempo aqui com os alunos. Então, eu peço assim, registro que reforcem junto aos prefeitos, aos presidentes de Câmara, nós faremos isso também, para que participem deste curso. Obrigado, Áquilas, eu passo a palavra. Certo, Paulo. Obrigado e obrigado por reforçar, né? Mas eu queria dar continuidade a esse trabalho, a essa oportunidade de ter aqui a Mariana, né? Vamos escutar o pessoal de Americana. Parece que eles têm alguma pergunta à doutora Mariana. Vamos lá. Americana. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer alguma pergunta sobre os questionamentos que foram colocados agora pela doutora Mariana. Eu sou presidente da Câmara de Rio Claro e eu gostaria de saber, em relação às percentagens que a senhora colocou do Estado, da Federação e do município, que era 6% só e agora é 18%, tem como aumentar isso para o município? Porque ainda assim eu acho muito pouco pela importância que o município tem no sentido de realizar ações de educação, saúde, ficando somente com 18%. Estamos aqui, né, já falando da arrecadação. Na realidade, fui eu que coloquei, mas a Mariana poderia tratar isso da seguinte forma. Pelo que eu entendi, Mariana, ela diz, puxa, quando o total da arrecadação de impostos e transferências constitucionais em 1960, o município correspondia a 6%, em 2006 passou a representar 18%. Esse incremento, ela está dizendo que isso... Podia ser mais. Poderia ser mais. E aí, como é que fica a competência do município nesse sistema federativo? A vereadora de Rio Claro, presidente da Câmara, é partícipe do CEPAN, nos consulta bastante, é um prazer rever a Câmara de Rio Claro, que nos é muito querida. E já respondendo e entendendo a sua preocupação, vereadora, é claro que é possível, quer dizer, esse percentual que o Áquilas se referiu, ele quer dizer o seguinte, é a participação dos municípios na arrecadação geral. Né, do país, tá certo? Porque há transferências, como sabe, que são constitucionais, né? Então, a União tem que repassar para os estados e municípios algumas das suas principais arrecadações, tá? Parte dessa arrecadação que é da União, ela distribui, que é a função distributiva, né? Que eu tenho certeza que o Áquilas já se referiu. Então, o município aumentou a sua participação depois da Constituição de 88. Como incrementar isso? Claro, isso vai depender de uma nova conformação aí constitucional, até de distribuição desses tributos arrecadados pela União. Porém, o município teve um incremento, sim, na sua arrecadação própria, porque alguns impostos que eram federais, exclusivamente federais ou exclusivamente estaduais, passaram a ser parcialmente no município. Quer ver, Áquilas, um exemplo? Por exemplo, o imposto de transmissão de imóveis, intervivos e causas. O ITBI. Chamado ITBI. Ele era totalmente estadual. Agora, parte dele, que é a transação intervivos, quer dizer, entre pessoas vivas, né, não por herança nem doação, né, por testamento, essas coisas, é tudo do Estado. Mas, se for intervivos, por exemplo, já é do município, esse tipo. A partir da Constituição de 88. A partir de 88. E depois, por exemplo, também o ITR, tá? Que é um imposto federal que agora, pleiteio, seja até cobrado pelos municípios, né? Quer dizer, pode haver até um incremento nessa questão, uma vez que esse imposto pode, e parece que o caminho está sendo discutir que o município cobre esse tipo de imposto, que é territorial rural, que é a mesma coisa do IPTU, né? Na realidade, o que você está dizendo, quer dizer, há um pleito sobre a ideia do ITR. Exatamente. Porém, hoje ele ainda é federal, né? Ainda é. E a rigor nós já estamos falando de recursos, que parece que é o que interessa. Como que pode incrementar? Pode ir, né, dessa parte constitucional, e os próprios recursos locais também podem ser incrementados, também podem sofrer incremento. Por exemplo, com a cobrança de IPTU progressiva no tempo,
E aí eu aprendi, acho que com o CEPAM, a emenda constitucional 29, não é isso? Ela tem lá um artigo que... A emenda da saúde. Porém, que traz lá um artigo que altera um dispositivo da Constituição que admite cobrança de IPTU em razão de uso e localização do imóvel, quer dizer, entra no mérito do uso e da localização do imóvel. O IPTU progressivo no tempo é um imposto sancionatório em razão da função social da propriedade. Também é um outro tipo de imposto, né? Tem uma característica um pouco extrafiscal, porque o imposto pretende punir quem não faz, então ele tem uma função meio de estimular ou desestimular determinado comportamento, entendeu? Mas ele é um incremento na receita. Embora ele não tenha, vamos dizer, ele não seja feito para ser arrecadado, porque ele é sanção, o IPTU progressivo. O de localização, não. Ele pode ser usado dessa forma, tá certo? Então, há como incrementar, não é? Na realidade, acho que poucas pessoas sabem disso e conhecem que numa emenda que foi da saúde, passa essa oportunidade. Mariana, tem mais? O pessoal não para de ligar, tem agora Capivari. Registro de uma insatisfação, de um dado que eu constatei. Eu fiz um levantamento de que o PIB no final do ano passado foi algo em torno de 2.817 bilhões e 900 milhões de reais. Desse total foi arrecadado em impostos, em tributos, quase um total de 1 trilhão de reais. Desse 1 trilhão de reais que foi arrecadado, praticamente 70% desse valor foi arrecadado pela União. Pelo município, falando agora em termos de 2009, a arrecadação de tributos no Brasil está em torno de 745 bilhões de reais. E desses 745 bilhões, 545 bilhões estão na mão da União, foram arrecadados pela União, 65 bilhões foram arrecadados pelo estado mais rico do Brasil, que é São Paulo, e o exemplo aqui na nossa cidade, que está em torno de 8 milhões de reais em verba própria, que representa 0,001217%. Então, o que fica? Existe uma descentralização, como foi dito, mas a descentralização foi atribuir mais responsabilidades ao poder municipal, que tem que suprir a necessidade dos municípios, dos munícipes, quase todas. E houve um aumento de atribuição, mas não houve um aumento correspondente desse repasse de recursos necessários para poder dar uma qualidade de vida melhor para a população. Então, era só esse registro aí, esses dados de impostos eu tirei do impostômetro, e pela dificuldade de se poder arranjar esses dados com maior clareza, com maior facilidade em outros locais. Eu passo a palavra. Tá certo. Ô Mariana, no fundo você veja que há um clamor por uma discussão mais ampla de uma reforma de tributos, ou seja, de uma reforma tributária, né? Claro, parece que está em discussão, né? Tem discussão, né? No Congresso sabemos que é um projeto. Uma promessa antiga, né? Da reforma tributária, para rever todo esse desenho, né? Porque, como você sabe, Áquilas, toda a parte tributária, todo o aspecto tributário e todo o setor, ele é regulado por norma constitucional. O nosso direito tributário é todo regrado pela Constituição. Então, qualquer modificação nesse desenho, né, requer emenda constitucional. Então, vamos dizer, é um processo mais longo, né? Um processo, e é tão importante que justamente está todo ele na Constituição, tá certo? Então, para mudar, é lógico, vai requerer uma discussão ampla, né? Sobre isso. E no fundo esse curso, a primeira aula, entrevista com a doutora Mariana, já estamos colocando esse tema na pauta. Não tem Precisa dúvida. muita discussão, sim. É porque eu sei que os alunos, com certeza, os que estão assistindo, são pessoas muito experientes já também. Nós não estamos falando com neófitos, né? Já percebi que pelas perguntas e o nível de questionamento e observação, não estamos falando com principiantes, estamos falando com pessoas que conhecem bastante a administração, então aqui nós temos que nos aprimorar. Senão nós vamos ter que assistir aula daqui a pouco. Para isso, vamos ouvir mais intervenções. Tem Barretos também, que quer fazer uma pergunta à doutora Mariana. Vamos lá. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde, Áquilas. Aqui na nossa região surgiu um questionamento de que algumas normas da Secretaria do Tesouro Nacional não são aceitas ou não estão sendo aceitas pelo Tribunal de Contas do Estado porque confrontam com a Lei 4.320. A gente queria saber se a senhora tem alguma informação para esclarecer a gente sobre isso, algum questionamento sobre isso. Passo a palavra. Você tem alguma notícia disso, Áquilas? Na realidade, o que ele me parece, dizendo que são portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Sei. Na realidade, a União
regulando por meio de suas portarias, né, uma matéria que é, pelo que você estava explicando, legal, né? de âmbito legal. A gente tem algumas regras, Barretos, que, vamos dizer, até comentei aqui outro dia com o Áquilas, a Secretaria de Tesouro Nacional, por exemplo, tem regras de cadastro de municípios, sabe? Para poder fazer transferências voluntárias, que são aquelas transferências financeiras através de convênios, de termos de parceria, acordos e tal, a Secretaria de Tesouro Nacional tem um cadastro de municípios aptos a receber eventuais repasses financeiros voluntários, tá? Então, é uma regra que a União impôs ela própria. Agora, é óbvio, isso não é matéria da Lei 4.320, nem nenhuma lei. É uma regra. Daí a autonomia, o exemplo da autonomia do ente federado, a União criou um cadastro. Então, só pode receber repasse financeiro voluntário município pertencente e inscrito nesse cadastro, que obviamente tem regras. Então, ela criou um regramento para ela, né, para a administração da União. Agora, se há vamos dizer, normas da Secretaria que eu, sinceramente, Barretos, desconheço especificamente, mas que tange a lei nacional, obviamente não dá para aceitar, porque ela é nacional, é uma lei federal, tá certo? De âmbito nacional, como Mariana, eu disse. não seria o caso de pensar se o que levantou Barretos, os recursos talvez que o tribunal esteja comentando, se refere aos recursos do Tesouro Estadual, que aí é seu papel, sobretudo. Pode ser. Agora, os recursos compreendem, sobretudo, as transferências voluntárias da União, a rigor são portarias reguladas pela União, não é isso? Exatamente. Pode ser que seja uma regra, um requisito, um critério de repasse de recursos voluntários. Do Estado. Do Estado ou da própria União. Aqui, os outros têm que submeter, tá certo? Bem, mas na realidade, daqui a pouco até nós vamos ouvir a palavra do Tribunal de Contas, do Estado aqui conosco. Mas antes disso, há mais perguntas para você. Vamos ouvir Franca. Boa tarde, Acla. Boa tarde, doutora Mariana. Meu município é Patrocínio Paulista. Gostaria de saber uma pergunta sobre se existe algum estudo sobre a desvinculação das receitas de transferência obrigatória na aplicação da área de educação e saúde. E, por outro lado, eu gostaria de contestar, o meu município, se salvo engano, é o maior ou quinto do estado. Ele tem 611 quilômetros quadrados, aproximadamente em torno de umas 800 propriedades rural. Com relação ao ITR, na transferência que a União está repassando isso para os municípios tributar, o fato que não acontece no momento. E passo a palavra. Quando você direcionou essa pergunta, na realidade, ficamos aqui dividindo, né? Mariana, no fundo, o que ele quis dizer, se há algum tipo de estudo, né, que está pensando modificar a Constituição, porque ele fala em desvinculação das aplicações dos recursos na área de educação. Antes de mais nada, já queria até me meter nisso, mas você é nossa convidada. Antes que eu fale, sobretudo, a importância da vinculação à educação, mas ele está falando de alguma coisa que deveria, me parece, desvincular da Constituição. Para desvincular esses recursos na Constituição, o que precisaria? Uma emenda constitucional, porque a vinculação é constitucional. A vinculação é constitucional. Não é? Portanto, até onde nós sabemos, não há sequer um estudo, um projeto que busque a desvinculação das receitas de educação. Na Constituição, né? Na Constituição. Se depender de emenda, sim, aí poderia ser desvinculado. E aí uma pergunta que eu acho que é importante, que acrescenta a sua, né, ou está ligada. Mas o município, por meio da sua lei orgânica, também estipulou um patamar de aplicação mínima. Perfeito. Que pode ser até maior. Que pode ser maior, não é isso? Do que a própria emenda constitucional, né? Do que exige a Constituição. Há municípios, a gente tem visto, em geral, aumenta um pouquinho essa participação, viu? Essa vinculação de receita. Entendendo que, no caso, daí a autonomia do município, mais uma vez, ele próprio decide ser maior. Entendeu? Como é o caso, por exemplo, das passagens gratuitas a idosos. Né? Nenhum município, eu não vi nenhum ainda, que adotasse 60 anos. Como a idade mínima. mínima. Adota sempre menos, ou melhor, 65, que é da Constituição, há sempre 60 anos.
ou seja, beneficia mais, entendeu? Então, daí para você ver como o município tem autonomias e decide de acordo com a sua realidade, tá certo? Então, no caso das vinculações, pode até estipular mais vinculação do que a própria Constituição exige. Mas, enfim, o que ficou claro é que há que ter uma emenda constitucional, que não há no momento. Como para a saúde, enfim. Para a saúde, né? Claro. E as demais áreas. Bom, vamos agora para a nossa última intervenção do pessoal de DRS de Araçatuba. Boa tarde, Áquila. Na realidade, eu queria falar justamente sobre as interrupções da sua aula e te pedir desculpa por estar fazendo essa, mas eu queria aproveitar para fazer um apelo aos demais polos, que é exemplo dos últimos 4 participantes, por favor, usem este espaço para fazer perguntas curtas e referente ao tema de preferência, porque nós queremos produtividade, conteúdo. Obrigado. Obrigado pela sua observação importante, né? E na realidade acho que o recado foi bem dado, né? A partir de todas as interações que teremos aqui e sobretudo depois dessa nossa discussão, essa entrevista com a professora, que eu chamo de professora, advogada Mariana Cepan, vamos tentar no processo de interação realmente falar mais alto, próximo do microfone, a fim de garantir aquilo que vocês estão interessados, a maior produtividade. Eu queria despedir aqui e dizer, Mariana, tchau, é o momento. Obrigado. Obrigada a vocês também pela audiência e desculpa, nós queremos ficar bastante com vocês, é por isso que a gente vai enrolando um pouquinho e subindo até mais o tempo do que devia, mas muito obrigada pela audiência de vocês. Bem, obrigado, Mariana.